Então, agora vamos finalizar essa parte de aterramento. Na aula passada nós vimos os tipos principais de aterramento: TT, TNC, TNS, TNCS e o IT. Nós fizemos a diferença entre os tipos de aterramentos: o funcional, que normalmente é o neutro aterrado nas instalações elétricas, o de proteção, que é para proteger você de entrar em contato com a parte que por um problema ficou viva quando não devia, e o aterramento de trabalho, que você faz para se proteger de uma energização acidental durante uma manutenção de uma parte que deveria estar desativada. Por fim, eu queria mostrar esse símbolo aqui para vocês. Se vocês pegarem o carregador do celular de vocês, carregador de notebook, né? Entre outros equipamentos, alguns deles eles têm esse símbolo aqui. E quando ele tem esse símbolo, você pode ver que ele não tem o pino do meio na tomada. Por quê? Esse símbolo aqui, segundo essa norma IEC que está aqui disponível para vocês, todo equipamento ele precisa proteger o usuário. E tem duas formas de fazer isso. Uma é com condutor proteção elétrica, que em caso de falta a corrente vai para o terra e não para o usuário. Ou dois, se você colocar uma outra camada de proteção, que em caso de falta, essa parte aqui nunca vai ser energizada. Para um carregador de celular, por exemplo, é muito mais barato você colocar uma camadinha extra de isolamento do que você ter que colocar o fio terra. Porém, numa geladeira não seria nada prático você fazer toda uma camada de isolação ao redor da geladeira inteira para te proteger. Então eles colocam o fio terra na geladeira para que a massa da geladeira seja aterrada. Então você tem que utilizar a proteção adequada. Se seu equipamento não é duplamente isolado, você tem que ter a proteção elétrica. Então você tem que ter o aterramento em casa para se proteger de choque elétrico. O aterramento ele é feito com eletrodos de aterramento. Eu preciso que alguma parte condutora esteja em contato com a terra. Existem 4 formas básicas de fazer isso. 1. Uso de armaduras do concreto da fundação. Se você faz a fundação, você pode construir a fundação de modo que ela seja utilizada como aterramento. Ah, professor, quer dizer que eu posso pegar o ferro da minha casa e usar como aterramento? Não, não é só assim. A parte, a ferragem da fundação, ela tem que ser construída pensando nisso. Tem que ser entrado em contato com a parte civil que fez o projeto e se assegurar que isso pode ser feito. Normalmente, para que isso ocorra, você precisa que essas partes, essa fundação metálica seja toda interconectada e de preferência que utilize um tipo de solda chamado solda exotérmica. Ela vai garantir que há uma boa continuidade entre os elementos condutores metálicos da estrutura. Então, você pode usar a armadura de concreto do prédio ou da casa, desde que ele tenha sido projetado para isso. Ou você pode pegar, instalar fitas ou barras metálicas na fundação para essa finalidade. Durante a etapa de construção, quando está sendo feita a fundação, você vai fazer um dimensionamento de fitas ou barras metálicas para isso. Mais uma vez, é importante que a condutância seja alta, ou seja, a resistência seja baixa. Então, normalmente a gente utiliza solda exotérmica para isso. Você pode utilizar uma malha metálica enterrada no nível das fundações. E, por fim, você pode usar um anel complementado por hastes verticais. O mais comum é próximo disso aqui. Você pega várias hastes metálicas, você vai interconectá-las com um cordão, que é um cabo de cobre nu, que vai conectar todas essas barras e isso vai ser o aterramento. Geralmente, como casas não tem uma instalação elétrica acima de 10 kW, esse aqui atende bem e ele é relativamente barato. Evita de ter que usar solda exotérmica, entre outras vantagens. Aqui eu tenho algumas fotos para vocês. Aqui é a haste de aterramento. Veja que se a haste tem, vamos dizer,
1 metro de comprimento, recomenda-se que a distância entre elas fique entre 6 e 7 metros. Tem hastes maiores. Quando eu vou fazer instalações de casas um pouco mais de padrão um pouco mais alto, eu gostava de colocar hastes de 2,40 metros e fazer uma malha com elas razoavelmente distantes uma da outra. Isso geralmente dava uma impedância baixa, na ordem de 5 ohms, que era mais do que suficiente para proteger uma casa desse nível. Se você coloca um transformador, o neutro ele tem sua norma de aterramento, geralmente em triângulo. Se elas estiverem muito próximas uma da outra, uma vai terminar influenciando na outra, por isso que recomenda-se uma distância consideravelmente grande. Aqui nós temos o aterramento em anel. Veja que foi colocada uma cordolha metálica ao redor da instalação. Normalmente é um cabo de cobre nu, todo enterrado. Algumas pessoas gostam de reforçar com algumas hastes metálicas. Pode ser uma barra de cobre de 1 metro, por exemplo. Ajudam a reforçar isso aqui. Aqui dá uma boa malha de aterramento. Isso aqui é muito bom para para-raio. Isso que vai ser o assunto das próximas aulas. Mas adianto que isso aqui já dá um pouco da ideia da gaiola de Faraday. Nós temos também outro sistema de aterramento em malha. Neste caso aqui, além do anel, nós temos outros cabos metálicos no meio do caminho. Vejam que, neste caso aqui, eu tenho vários cabos ao redor. Isso aqui é muito comum se você tem pontos onde pode ter o que a gente chama de tensão de passo. Se você tem alguma coisa aqui que gera uma tensão considerável na terra, imagina, por exemplo, que eu tenho que um fio de alta tensão caiu no solo. No ponto onde o fio está no solo, eu tenho um determinado potencial. E à medida que você vai ficando distante desse ponto, esse potencial vai caindo. Então, se você der um passo próximo disso, cada pé vai estar em uma posição com um potencial diferente. Isso a gente chama de tensão de passo e a gente vai ver em para-raios. Esse tipo de malha aqui é muito bom nessa situação. Você ajuda a reduzir a tensão de passo. Por fim, aqui nós temos o aterramento usando estrutura metálica. Veja que tem uma forma adequada de instalar. Aqui eu tenho uma estrutura metálica que foi feita para isso. Ou eu posso pegar e fazer a instalação metálica e com pontos de solda de interconexão nesses pontos aqui. Veja que está claro aqui que a gente precisa fazer essa solda para garantir que eu não vou ter uma impedância muito alta. Por fim, nós vamos falar do aterramento para equipamentos sensíveis. Alguns equipamentos são altamente sensíveis ao aterramento. Um servidor. Se você tem uma grande empresa, você tem um servidor de dados da empresa. Ele é muito sensível à instalação elétrica. Uma torre de celular, um rack de dados com switches, roteador, alguns equipamentos científicos, como por exemplo uma balança de precisão. Por aí vai. Todos esses equipamentos eles podem, e a maioria vai ter algumas exigências quanto ao aterramento. De pronto, a norma diz que você nunca deve usar o TNC. Em algumas situações, você pode utilizar o TNCS. No caso, alguns tipos de UPS, que a gente chama popularmente de no-break, eles podem exigir o TNC. Você vai entrar com fase ou fases e neutro. E a partir dele vai sair o terra. Uma versão barata que alguns de vocês talvez tenham visto é aquele módulo isolador, que o pessoal coloca que você usa uma tomada de 2 pinos e a saída dele é 3 pinos. Na prática ele é um tipo de transformador isolador. Lembrem lá do IT? Pois é, ele é um tipo de transformador isolador e ele vai ser um tipo de TNCS, porque a partir dele o proteção elétrica é separado. Até ele o proteção elétrica é junto. Existem alguns equipamentos que usam esse tipo de UPS que é alimentado em TNC e sai separado. Porém, alguns tipos de, por exemplo, você vai ter uma balança de precisão,
ela é muito sensível a alguns tipos de harmônicas da rede. Então você precisa ter um filtro de proteção e esse filtro precisa de um aterramento adequado, que vai ser ou TNS ou TT. Já vi equipamentos que exigem o aterramento TT para funcionar adequadamente. Fala inclusive das barras de equipotencialização. Quando você tem em uma instalação um pouco mais complexa, você tem várias situações conectadas ao terra, você precisa que esses aterramentos separados sejam equipotencializados. Por exemplo, normalmente você vai ter equipamentos sensíveis em um aterramento, o para-raio e o neutro em outro aterramento. Mas você precisa equipotencializar esses equipamentos e para isso tem uma barra de equipotencialização. No caso de equipamentos sensíveis, você tem o barramento de equipotencialização funcional. A esses barramentos de equipotencialização funcional, você vai ter que conectar qualquer equipamento à barra de equipotencialização, condutores de aterramento do DPS, que a gente vai já ver o que é, condutores de aterramento funcional e outras coisas. Você não deve, em situação nenhuma, deixar esses aterramentos separados sem equipotencializar. É um risco para pessoas e para os equipamentos. Aqui eu tenho alguns exemplos de barramento de equipotencialização. Você tem uma antena, você vai naturalmente querer aterrar essa antena para proteção sua e da sua TV, por exemplo. Você vai ter uma barra de equipotencialização que vai ser conectada ao neutro e ao terra da instalação. Você pode compartilhar esse aterramento com para-raio. Tem que ser, durante a etapa de projeto, isso tem que ser muito bem avaliado. Se você pode ou não fazer, não é todo tipo de antena que aceita esse tipo de situação. E nós podemos fazer separados e conectar lá embaixo na malha. Por fim, nós temos o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Existem situações muito comuns no nosso dia a dia que ocasionam surtos de tensão, ou seja, a tensão ultrapassa o valor correto durante uma fração de segundo. Uma situação corriqueira que por acaso eu presenciei esses dias, você está em casa, você está assistindo TV, jogando videogame, sua máquina de lavar está funcionando e você vê que a lâmpada vai ficar um pouco mais fraca, um pouco mais forte. Isso é muito comum. Eu vi por acaso esses dias, você está num bairro que era um bairro pobre e as pessoas foram ganhando um pouco mais de dinheiro ao longo dos anos e por acaso foram expandindo a casa, mas não trocaram a entrada. Os fios de entrada das casas eram os mesmos. E na casa em que eu estava, a pessoa estava lá jogando videogame, uma TV cara de R$2.000, um videogame lá, um Xbox de última geração. E estava tudo ligado no estabilizador, que já é um equipamento que eu não recomendo para TV, videogame, computador. Não recomendo, mas enfim. E a máquina de lavar estava ligada, enquanto o vizinho estava com o paredão de som ligado e aquele lavador de carro. Toda vez que ele ligava o lavador de carro, você tinha uma queda de tensão. Toda vez que a máquina de lavar acionava o motor, você tinha uma queda de tensão. Isso gera surtos. Esses picos de tensão podem danificar o teu equipamento. Para isso não acontecer, tem o DPS. Só que o DPS ele vai mandar esse excesso de tensão como uma corrente para o terra. Se você não tiver um bom aterramento, o DPS não vai funcionar adequadamente. Aí depois algumas pessoas não entendem por que fulano tem um Super Nintendo desde 1990 e lá vai pedra. E o PlayStation 4, o Xbox One dela, queimou com 1 ano e meio de uso. Você não está com a instalação adequada. Então, para você proteger a sua instalação, eu recomendo que você tenha um DPS e que tenha um bom aterramento. Com isso, nós finalizamos essa parte de aterramento e até a próxima aula. Obrigado a todos.